Lisete Leão, mais conhecida como Liz Leão, e sou pesquisadora do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Eu sou graduada em Letras e em Enfermagem. A minha relação com a natureza, eu acho que ela é desde a minha infância, na realidade. Assim, pensando um pouco sobre isso, meus pais sempre foram muito ligados à natureza, né? Meu pai nasceu numa cidade na Bahia chamada Paramirim, que é na Chapada Diamantina. Então ele cresceu nadando nos rios e trouxe todas essas histórias, né, da infância dele para mim. E minha mãe também nasceu no interior de São Paulo e sempre foi muito ligada ao verde, aos bichos e tudo mais. E quando eu era criança, a minha mãe me levava muito. Meu passeio preferido era ir no Parque da Água Branca. A gente fez muitos piqueniques no Parque da Água Branca e sempre a gente estava em contato, então a gente ia para o interior e ficava em fazenda. Então assim, eu nasci e cresci em São Paulo, mas eu sempre tive muito contato com a natureza. E na casa onde eu nasci, a vista da minha janela, do meu quarto, era o Pico do Jaraguá, do Parque Estadual do Jaraguá. Então, assim, eu sempre gostei de horizonte, né, assim, de poder olhar longe e ver, né, assim, a natureza. Então, são essas primeiras lembranças que eu tenho. E aí sempre gostei de viajar e todas as vezes que eu viajava para um lugar de natureza e gostava de fotografar animais, né? E aí agora mais recentemente, de 2012 para cá, eu comecei a fazer observação de aves. E aí eu comecei a fotografar de novo com mais intensidade e fui um pouco para essa linha como hobby de fotógrafa conservacionista, né? Gosto de vida selvagem, gosto de fotografar a natureza, então começou aí. E aí do outro lado, na minha vida como cientista, né, eu comecei a sentir a necessidade primeiro de ver como que esse bem-estar se processava em mim, numa série de pessoas que eu conheço, de como que eu podia trazer isso para dentro do hospital, né? E aí que surgiu a ideia da gente criar um projeto de pesquisa que fosse trabalhar com essa questão da conexão da natureza, seja ela direta ou de forma indireta, que é o que dá para a gente fazer dentro de uma instituição de saúde, o que a gente podia investigar para poder trabalhar com isso. A história do projeto Em Natureza, na realidade, ele vem de uma outra pesquisa que a gente fez em 2016, trabalhando com estresse de profissionais de saúde no hospital. E aí a gente estava investigando como que a sensorialidade poderia ajudar os profissionais de saúde a ancorar uma intervenção de autocuidado para minimizar esse estresse. E isso tinha a ver com fazer uma hidratação diária. Então eram mulheres que iam fazer hidratação diária e a gente estava estudando então se a questão do olfato, a questão do tato, a questão da visão e audição, como que isso interferia nessa prática de autocuidado e como que isso refletiria em índices de estresse e de autoestima, né? Diminuição de cortisol salivar, etc. e tal, que eram alguns parâmetros que a gente estava avaliando. E então um desses braços da pesquisa, e um grupo a gente não fazia nada, um desses braços da pesquisa, a pessoa recebia um tablet e que ela via imagens de natureza e tinha uma música de fundo lá, nessa história, antes de fazer ou durante fazer o procedimento de hidratação. E o que aconteceu? Essas mulheres que utilizaram neste braço da pesquisa, elas melhoraram da autoestima. A gente falou, nossa, que interessante. Aí a gente publicou esse estudo, está lá na PLOS ONE, mas aí conversando com outros colegas, pesquisadores, eles falaram, mas como é que você validou as imagens, né, cientificamente, como que você validou as imagens de natureza que você usou? E eu não tinha validado. A gente tinha tentado buscar no maior banco de imagens internacional que a gente tem nos Estados Unidos, o IAPS, que ele tem mais de 1000 imagens, que é fechado para cientistas para pesquisa. E quando eu fui buscar nesse banco, vamos dizer assim, 80% dele é de imagens para estudos de fobia. E o que tinha de natureza, então, eram as cobras, eram as aranhas, né, eram pessoas mutiladas. E a minha intenção era estudar bem-estar, não era estudar fobia. Então eu precisava de um banco de imagens de bem-estar. Então o IAPS não me atendeu, né, e por isso que a gente começou a trabalhar. E aí a partir dessa provocação que surgiu, então, o projeto de natureza. Eu falei, vamos validar as imagens de natureza. E lá a gente tinha começado muito pequenininho, eram 14 imagens que rodava nessa intervenção. E aí a gente foi um pouco mais ambicioso e criamos um banco com 450 imagens. Né? Então assim, daí eu tinha uma equipe, assim, sou eu, mais 2 pesquisadores do Instituto Butantan,
mais um outro pesquisador da Tecnológica do Paraná, alguns alunos de iniciação científica, né, nessa história, e começamos a fazer. E um fotógrafo, aí sim, da National Geographic, né, o João Rosa, que foi muito generoso de estar com a gente nesse projeto, né, e cedeu também algumas imagens. Aí a gente montou esse banco de 450 imagens para tentar validar cientificamente. E aí, assim, do ponto de vista científico, que natureza faz bem, isso está muito bem documentado, né? Então, assim, qual é a novidade? Desde a década de 80, tem uma série de estudos que falam isso. Mas uma lacuna nesse conhecimento que a gente encontrou era assim, então tá bom, natureza faz bem, mas você olhar para uma flor é igual você olhar para uma ave colorida, que é igual você olhar para uma árvore, que é igual você olhar para o mar. Então assim, que elemento da natureza poderia ter um potencial, né, que despertasse um pouco mais essa relação terapêutica que a gente estava buscando para bem-estar, né? Então foi em cima disso que a gente trabalhou. A gente aplicou esse projeto de pesquisa para o CNPq, num edital universal, e então com esse grant que a gente ganhou, a gente está tocando essa pesquisa até o momento. Então nós fizemos uma parte da validação, isso está pronto, conseguimos validar então agora um banco de 450 imagens de bem-estar, com o banco das imagens controle que de fato demonstram que cientificamente tem uma diferença, e mais do que ranquear essas imagens, né, de verificar o estado de alerta e relaxamento, né, e de prazer e desprazer que você possa ter, a gente conseguiu também com que as pessoas falassem a que remetia numa única palavra aquela imagem que ela estava vendo. E aí a gente descobriu que tem imagens, então, que levam para as questões de paz e tranquilidade, outras levam para a alegria, outras remetem ao amor, outras remetem à beleza. Então, que tipo de experiência você tem? E aí nós tivemos mais de 27 mil avaliações, né, dessas imagens. Então a gente está para publicar agora esse estudo, mas conseguimos. A partir dessas imagens a gente já tinha, dentro também desse projeto do CNPq, a ideia de usar então clinicamente para ver o que você consegue tirar dali. E então nós fizemos um ensaio clínico, né, controlado, randomizado, com pacientes em quimioterapia. Então, durante o procedimento de quimioterapia, nós montamos 4 vídeos com as melhores imagens, então, que receberam, né, as notas mais elevadas, e montamos 4 vídeos para eles, durante o procedimento de quimioterapia, nós conseguirmos analisar se isso interfere nos estados de ânimo deles, né, e se também tem alguma interferência clínica, né, em vários sintomas que eles podem apresentar durante a realização da quimioterapia. Nós estamos agora com 102 pacientes já incluídos nesse estudo, né, lá no Einstein, e aí o que a gente já percebeu? Que os estados de ânimo negativos reduzem e os estados de ânimo positivos aumentam, né? Embora até os pacientes da nossa amostra sejam pacientes que já chegam não tão, vamos dizer assim, com estados de ânimo não tão negativos por conta da estrutura toda a qual eles são submetidos ali, a gente ainda assim conseguiu melhorar, né, esses estados de ânimo. Clinicamente a gente ainda está analisando os dados agora, e a partir também então das imagens validadas, o que aconteceu? A gente descobriu que mar é o top da história, né, em termos de imagem, mas não é qualquer mar, é mar com uma determinada coloração, é os mares mais azulzinhos, essa cor de mar mais Caribe, né, então assim, nem importa se a gente tem muito ou não, mas é aquele mar mais claro. Na sequência, aves coloridas e céu. Então esses são os que mais foram melhor avaliados, né? Então, partindo dessa ideia do mar, a gente está criando, né, uma extensão do projeto E-Natureza, que a gente está chamando de E-Natureza VR, né, que é de realidade virtual. A gente foi para Paraty gravar lá as imagens em 360, os vídeos, para poder criar então a gente tem uma empresa parceira que está com a gente, criando uma possibilidade de levar uma intervenção de natureza em realidade virtual para dentro do hospital, né? E a gente vai trabalhar, começamos agora a coleta de dados em mulheres que são submetidas à punção de nódulo de mama, verificando a questão da dor, desconforto e de ansiedade, né, dessas mulheres, que é um momento muito delicado de diagnóstico. Então a gente está trabalhando com isso. Lá no passado, lá na década de 80, né, como comentei, um dos primeiros estudos emblemáticos nessa área foi de um pesquisador que ele verificava
pacientes que estavam internados e que da janela ele tinha vista para o jardim, né? E pacientes que não tinham essa vista, que tinham vista para paredes. E ele percebeu que quem tinha vista para o jardim se recuperava mais rápido e tinha alta hospitalar mais rapidamente. Né? Então, assim, só que em São Paulo, onde você tem tanto jardim para colocar na janela dos pacientes, né? Nem sempre você tem. Então, foi daí que a gente está tentando estruturar uma intervenção, ainda que de um contato com a natureza de forma indireta. Do ponto de vista pessoal, eu não tenho dúvidas que a natureza promove bem-estar, na minha experiência pessoal, né? Do ponto de vista científico, né, tanto pelas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, quanto pelo que a literatura traz, está muito bem sedimentado também, o quanto que a natureza faz bem, traz benefícios para a saúde. Primeiro que você vai para a natureza, você vai caminhar mais, então tem um impacto físico, fisiológico, mas talvez o principal impacto dela seja na saúde mental, né, no seu estado psicológico, no seu bem-estar subjetivo. Então isso está bastante determinado. Agora, algumas coisas a literatura também aponta que a gente precisa avançar nas pesquisas, né? Então, por exemplo, a nossa pesquisa mesmo, ela está muito focada na questão visual, né? De como que eu mostro essa natureza, do que a pessoa tem, até porque é uma relação indireta. Mas você pega, por exemplo, os estudos japoneses que falam dos banhos de floresta, né? Em que as pessoas vão caminhar e eles têm desenvolvido algumas coisas e tem alguns pesquisadores na Austrália que apontam aspectos bastante interessantes, porque você tem uma experiência muito sensorial, né? O que é que será que você está respirando ali? E esse estudo é muito interessante porque ele fala que micro-organismos entram e modificam, inclusive, a sua microbiota no seu intestino. E como isso tem a ver com a relação cerebral, né? Porque hoje já se tem essa relação sendo estudada, né? De como que isso conversa. E aí você vai para lá, você transitoriamente modifica isso, né? Então, são estudos que ainda precisam ser mais aprofundados. Então, tem a questão do cheiro, tem a questão das texturas, de como que você tem. E tem outros estudos, o pessoal da Califórnia também, que eles demonstram que, assim, quem tem conexão com a natureza, isso é interessante, isso já é um fator, né, que vamos dizer, facilita a pessoa sentir esse benefício. Mas o que você precisa é ter um engajamento com a natureza, que é diferente, né? Porque assim, até no nosso estudo lá no Einstein, você pega os pacientes, eles falam que 43% dessa amostra que a gente tem até agora, falou que frequentemente se sente desconectado da natureza. E são pessoas que têm uma visão de ambiente já muito bem preservada. Mas o que eles dizem então, esses pesquisadores? Que a gente precisa prestar atenção na natureza e buscar aproveitar a beleza que ela traz. Então é diferente de, por exemplo, você colocar o seu fone de ouvido e sair correndo no parque. Não é isso, né? Isso vai ser bom porque você vai fazer o exercício, etc. e tal. Mas para você aproveitar a natureza no entorno, você tem que prestar atenção nela. E isso é um aspecto bem interessante que precisa também ser aprofundado. Então, nos outros, né, nos odores, nos sons da natureza. Então, da mesma forma, qual é o melhor som de natureza? É o som do mar? É o som da cachoeira? É o som do pássaro cantando? Qual pássaro? Né? Então, assim, tem muita coisa ainda para ser investigada. Os parques nacionais são essenciais, né, para a vida das pessoas, principalmente daqueles que vivem em locais urbanos, né, onde você já tem um contato com a natureza mais limitado, né. Então é de fato um lugar onde você pode usufruir, as crianças podem brincar, né. A gente sabe que a tecnologia chegou para ficar, isso não tem volta, mas é assustador ver o quanto as crianças hoje estão conectadas às telas, simplesmente. Né? Em lugares onde você tem, recentemente saiu um relatório sobre os países mais felizes do mundo, né? E os países mais felizes são aqueles que têm mais natureza, né? Assim, eu tive recentemente a oportunidade de visitar um deles e eu fiquei 2 semanas e eu não vi crianças com celulares nas mãos. Eu vi crianças brincando de coisas que eu brinquei na minha infância. De boneca, eu falei, gente, ainda tem boneca, né? Então hoje elas ficam assim, e hoje elas têm um contato com a natureza menor do que um banho de sol de presidiário que é
de direito, né? Então os presidiários têm direito a um banho de sol diário e as nossas crianças estão sendo privadas disso. Então você precisa de ter um lugar onde elas possam brincar livremente, onde elas possam fortalecer seus vínculos afetivos, né, com seus familiares, com as pessoas que estão cercando. Isso é fundamental para a saúde, inclusive, do que serão os nossos futuros, né, cidadãos, porque assim, é fundamental esse contato. E você não tem estudos, né? Embora a gente tenha uma biodiversidade imensa, tantos parques nacionais, tanta área, né, verde, Amazônia, tudo, você não tem estudos sobre natureza e saúde sendo desenvolvidos aqui. Então acho que a gente está iniciando um pouco essa linha e a gente tem uma outra pesquisadora, que é a Karina, que é da Unesp Botucatu. A gente conversando começamos a falar assim, poxa vida, o pessoal que faz observação de aves, eles parecem mais felizes, parece que eles não adoecem tanto. Você nunca escuta, né? Eles falam assim, eu tenho um médico marcado para a semana que vem. Não, para onde que nós vamos viajar, para onde que a gente vai passear, para onde que a gente vai buscar, né, os passarinhos. E aí ela desenhou um projeto de pesquisa, né, que eu tenho a oportunidade de participar com ela, para a gente estudar se essa conexão dos observadores de aves com a natureza é um fator protetor para a saúde. Então a gente está avaliando o índice de felicidade, a gente está avaliando sofrimento mental, né, atenção e concentração, porque às vezes a gente acha que também a atividade de observar tem a ver um pouco com essa questão contemplativa. E os resultados desse estudo a gente fez com um grupo grande aqui no Brasil de indivíduos que fazem observação e estão aparecendo resultados bem interessantes de quanto que tudo isso impacta de fato em menos sofrimento mental, em maior índice de atenção, né? E índice de felicidade. Então, assim, essa observação que a gente vai tendo meio que empiricamente, os dados estão vindo aí para de fato mostrar, inclusive no Brasil. Então, eu acho que as coisas são muito pouco integradas, né, de uma maneira geral. Assim, as pessoas vivem em nichos, todo mundo vive em nichos, né? Então, quando você propõe essa questão, eu acho que é fundamental, né, você falar de política de conservação, porque assim, a conservação, a preservação da natureza, ela é uma questão de saúde pública. A gente precisa olhar isso como uma questão de saúde pública, né? E você só vai conservar a natureza também se você conseguir engajar as pessoas neste movimento. Então você tem que conversar, né? Eu acho que os estudos, eles vêm para fundamentar que tem uma possibilidade sim que dá para a gente sustentar, né? Agora, quem vai construir esse diálogo? Assim, na minha concepção, até onde eu sei, ele ainda não existe, né? Então assim, da onde que vai, na mão de quem está a construção desse diálogo? Será que é do poder público? Será que são dos profissionais ligados à área da saúde e à área do meio ambiente? Onde é que a gente se encontra? Né? Então assim, quem produz os eventos hoje, né? Então assim, para esses públicos específicos, deveriam sentar para conversar, né? Eu tenho visto alguma coisa no ambiente privado, né? Algumas empresas hoje, que por uma questão ou outra estão mais ligadas à natureza, né? Elas já entenderam esse recado de que natureza faz bem para a saúde. E elas estão começando a querer desenhar estratégias dentro dessas empresas voltadas para essa questão. Mas eu ainda vejo isso muito numa questão privada, né? Eu acho que isso tem que vir para o público. Tendo mais consciência, você pode exigir também, né? Porque assim, a gente que trabalha com isso e está mais engajado, até num momento político você vai pensar, né? E acho que assim, você com o teu trabalho, você já também está ajudando a construir. Claro. Bom, eu diria que a internet é ótima, né? Que ela possibilita uma série de coisas que na minha infância eu não pude ter, né? De acesso à informação. Embora a gente tenha que aprender muito a limpar esse acesso e ver aquilo que de fato interessa. Mas que a vida, para além da internet, né? Tem sol lá fora, tem árvore, tem borboleta, tem passarinho, tem cachoeira, né? Tem ar puro para respirar. E assim, isso é fundamental para a gente viver melhor. Então, mas aí eu fiquei pensando, esse estudo dos caras da Austrália foi o estudo mais bacana que eu li nos últimos tempos, assim, porque ele fala da questão dos íons negativos e positivos. Então a questão do mar, e por que é top,
porque lá você descarrega íon negativo. Isso, então você descarrega mesmo. Aí tem uns que eles chamam de phytoncides, que eu não consegui nem achar a tradução disso, porque eu não sei o que é, porque não é da minha área, né? Mas que quando você respira, eles aumentam as suas células natural killers. Então ele mexe no seu sistema imunológico, você está respirando essas coisas lá. Existem 3 teorias que eu gosto muito de pensar sobre elas, porque tenta explicar essa história de por que a gente se sente bem. Por que alguém num momento de luto vai para o meio de uma floresta e se recupera, né? Assim, primeiro porque então a floresta ou as áreas verdes ou os parques nacionais são ambientes que podem ser considerados restauradores, né? O Urch lá na década de 80, que foi aquele que fez o estudo da vista, né, do hospital para o Jardim ou não, ele fala que você tem uma recuperação psicofisiológica imediata. No momento em que você entra no ambiente natural, aquilo já restabelece a sua saúde mental naquele momento. Então você tem uma recuperação de estresse que é imediato. E isso todo mundo faz intuitivamente, né? Quando você começa a estar muito tenso, você fala, bom, eu preciso para a praia, eu preciso andar com o pé na areia, eu preciso ir para o meio da floresta, eu preciso, né, estar no meio desse verde, desse contato com essa harmonia. Porque as coisas lá na natureza, elas estão harmônicas. Nós aqui nas cidades, envolvidos em ruído todo o tempo, a gente se adapta a tudo isso, mas isso tem um custo muito elevado, né, em longo prazo. Uma segunda teoria que tem é de um casal que chama Kaplan e Kaplan, né, que eles falam que tem 4 componentes pelos quais você pode tentar explicar esse nosso bem-estar em relação à natureza, né? O primeiro deles é que é o senso de estar longe. Quando você vai para a natureza, você se afasta, né, da sua vida aqui, ordinária, de tudo que você está vivenciando, de todos os seus problemas, e você vai respirar em outro lugar. Então você se afasta. O segundo, né, componente, ele fala que é um componente de extensão. Quando você está em meio à natureza, parece que você faz parte de algo que é muito maior, né? Esse senso de pertencimento, de voltar para um lugar que parece do qual você já fez parte, que não estava fazendo tanto. O terceiro componente é o da fascinação, que tem a ver com aquele estudo que eu comentei da beleza. Então a fascinação, você está caminhando, né, pela natureza e de repente você bate o olho numa flor, numa borboleta, numa folhinha, né, e fala, nossa, olha que lindo isso daqui. Então este componente, ele resgata a sua fadiga mental, porque ele desperta a sua atenção de uma maneira muito não dirigida. Assim, ele salta para você, né? Que você está lá preocupado. Então esse é o terceiro. E o quarto componente tem a ver com as suas necessidades e o que aquele ambiente pode te proporcionar. E tem uma terceira teoria então, que é de um biólogo chamado Edward Wilson, que chama a teoria da biofilia, que ele fala que nós somos atraídos para o mundo natural porque nós somos animais. Nós só nos esquecemos disso, né? Então aí você tem, né? Então eu acho que esses 3 teoristas, eles conseguem fundamentar, né? Por que a gente vai para a natureza e se sente tão bem? Não é lindo isso? Nossa. Eu acho lindo isso. Assim, eu vou descobrindo os caras assim, eu vou juntando, né? Porque assim é isso, né? É lindo demais. Realmente, Então, eu conheço alguns parques no Brasil. Acho que tem muito para conhecer, né? Acho que são mais de 70. São 55 parques 55? abertos à visitação, Ah, tá. 74 parques no total, sendo 55 abertos à visitação. Então, primeiro porque assim, eu visito muitos lugares verdes, né? Então às vezes eu confundo o que é um parque estadual com um parque nacional, com um parque, uma reserva, com um refúgio de vida silvestre, porque a gente acaba transitando muito por conta dessa coisa de ir atrás dos passarinhos e de vida selvagem. Mas assim, de parques nacionais mesmo, eu acho que eu devo conhecer uma dúzia, né? Então assim, Itatiaia, Lagoa do Peixe, Aparados do Sul, aí Pantanal, Serra Noronha, Serra do Amolar, né, lá em Mato Grosso. Então assim, tem uma dúzia aí, acho que eu tenho visitado, né? E algumas reservas, alguns lugares, parques, né, onde a gente sai para ver vida silvestre mesmo. Se você falar para mim, a natureza hoje, esse contato, ele é simplesmente vital, né? Então assim, eu tenho plena consciência disso, né?
E acho que quando a gente tenta levar isso para o hospital, uma vez eu li uma tese de um paciente que estava sendo submetido a transplante de medula. E aí eles têm que ficar 4 a 6 semanas, né, em isolamento dentro de um quarto, sem poder sair, com poucas pessoas que podem acessar, né, da área da saúde. E um dos comentários desse paciente é que ele olhou pela janela e ele ficava se distraindo com as folhinhas balançando ao vento, que era uma coisa que ele nunca tinha prestado atenção, né? Então, assim, vamos prestar atenção, né, enquanto a gente está fora do quarto de hospital, né? Assim, eu acho que isso é fundamental para a tua saúde. Então, para mim, isso é vital. E aí eu fico pensando, quando a gente tenta levar isso para dentro do hospital, eu tenho 2 objetivos, né? Como cientista, de encontrar intervenções que sejam benéficas para a vida dessas pessoas num momento tão delicado. E o segundo é que elas saiam de lá com mais consciência, né? De que estar em contato com a natureza pode continuar sendo bom, né? Então, assim, agora que você está saindo do hospital, como é que você pode ir? Né? E aí tem sempre aquela máxima mesmo que quem trabalha com natureza fala, né? A gente, para amar, né? Assim, a gente só cuida daquilo que a gente ama. Para amar, a gente precisa conhecer. Então, assim, tem muito parque bonito para visitar no Brasil, né? Então, assim, e eu acho que é um convite para as pessoas conhecerem e cuidarem melhor de si.